Pronto, está gravando. Então, vamos lá. Essa aula hoje é uma continuação da aula da semana passada, da parte introdutória da ecocardiografia, que a gente vai falar um pouco sobre as medidas, as janelas e o conceito de normalidade. E eu vou já entrar numa aplicação prática no eco, no que diz respeito à avaliação da função cardiológica pela ecocardiografia. Então, uma aula muito importante, uma aula que vai gerar realmente várias dúvidas, uma grande assim, necessidade de mais estudo por parte de vocês que estão acompanhando essa aula, porque tem certas coisas que não dá para a gente entrar em detalhes e realmente tem que pegar realmente um capítulo, alguma coisa para poder aprofundar melhor, para vocês poderem realmente aproveitar isso aqui na prática do dia a dia. A ideia dessas aulas de eco é que a gente possa dar informação para o clínico que vai avaliar o ecocardiograma. Não é uma aula para ecocardiografista, é uma aula basal para um cardiologista clínico. Então, vamos começar relembrando o que eu comentei na semana passada. O eco, ele basicamente, no exame bidimensional, ele vai traçar planos de corte, que são planos bidimensionais, e esses planos, por convenção, a gente divide em planos longitudinais, sagitais e planos transversais, de acordo com o eixo de corte, relacionando aqui o coração propriamente dito. Então, quando eu divido o coração numa metade anterior e posterior, eu tenho um plano sagital. Quando eu divido esse coração no lado direito e esquerdo, eu tenho um plano longitudinal, e quando eu faço essa divisão por uma parte mais apical, em contraposição a uma parte mais basal, eu tenho um plano transversal de corte. Tá? Esse plano, ele vai depender, obviamente, principalmente da angulação que eu faço e da rotação que eu faço do transdutor em relação ao tórax. Então, numa mesma janela, eu posso ter, a partir, por exemplo, desse ponto aqui, uma angulação de 90 graus, passar de um plano transversal para um plano longitudinal. Tá? Eu vou mostrar direitinho para vocês entenderem melhor. Relembrando as quatro janelas principais, né? A parasternal, aqui na linha parasternal, a apical, que coincide com a ponta do coração, com o ápex do coração, a área subcostal, aqui na mesma região, e a área supraesternal também na mesma região. E aí a gente entra no conceito dos cortes ecocardiográficos. Então, essas quatro localizações a gente chama de janelas, então são as quatro janelas principais, e os cortes correspondem exatamente às imagens que a gente vai obter a partir dessas janelas, considerando a angulação e a rotação do transdutor. Então, no parasternal eu vou ter esses cortes aqui, longitudinal, transversal. No corte apical eu vou ter esses cortes apicais, 2, 3, 4, 5 câmaras, o supraesternal e o subcostal. Então, vamos começar com o corte inicial, o corte básico, que é o corte principal para a obtenção das medidas do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, que é o corte parasternal longitudinal. Lembrar que, por ser longitudinal, ele corta o coração nesse sentido, tá certo? Então, imagine o coração sendo cortado nesse plano aqui que a gente está vendo nessa figura, e você podendo visualizar justamente as estruturas que, a partir desse corte, a gente conseguiria visualizar numa peça anatômica. Então, imagine, no caso do parasternal longitudinal, um corte nesse sentido, tá? É um corte que, para quem está iniciando no eco, às vezes é meio difícil de entender inicialmente. Os cortes apicais são mais simples desse entendimento, mas o parasternal longitudinal eu tenho basicamente o ventrículo esquerdo com septo, cavidade, parede posterior aqui, tá? Relacionado a ele o átrio esquerdo com a válvula mitral, papilares e cordóias tunguíneas, a região da via de saída, a válvula aórtica,
o iniciozinho aqui da aorta e após o septo, né, se contrapondo ao ventrículo esquerdo, após o septo, eu tenho essa cavidade que seria o ventrículo direito. Então, essa aqui é a imagem que a gente teria pelo ecocardiograma do eixo parasternal longitudinal. E o que é importante é que a partir dessa imagem aqui a gente vai justamente dar aqueles valores que vocês conhecem do eco, de aorta, átrio esquerdo, dimensão do septo, que aqui seria correspondente ao septo anterior, dimensão da parede posterior, que corresponde à parede inferolateral, isso em diástole e sístole, e a partir desses valores a gente vai calcular os volumes e a fração de ejeção. Então, é um corte muito importante para a obtenção de medidas, para análise morfológica, né? Então, a gente já vê muita coisa aqui. E para o entendimento da gente, por exemplo, o que é que muitas vezes acontece quando a gente vê uma dimensão, por exemplo, da aorta, se essa dimensão ela é obtida na região da via de saída do anel, aqui da junção da região do seio de valsalvo, da junção sinotubular, você pode ter dimensões de aorta completamente diferentes quando você faz exames, muitas vezes com examinadores diferentes. A partir desse parasternal eixo longo, que está aqui no centro da imagem, eu rodando 90 graus o meu transdutor, eu vou ter uma imagem eixo curto, tá? Então, ao invés de cortar longitudinalmente, eu vou cortar no menor eixo, que é aquele eixo que deixa o ventrículo, por exemplo, aqui, bem redondo, né? Um formato bem característico. E a partir da altura desse corte, como vocês estão vendo aqui, do número 1 ao número 8, eu vou ter, por exemplo, desde a porção mais apical do ventrículo esquerdo, chegando na porção próxima dos músculos papilares, que seria a porção mais média, chegando à porção basal, que engloba já o corte aqui da válvula mitral, e, por último, chegando na região correspondente aos vasos da base. Então, esse parasternal eixo curto é muito interessante para você, por exemplo, ver contratilidade, para você avaliar a válvula mitral mais anatomicamente e para você avaliar a região aqui dos vasos da base. Então, é mais ou menos isso aqui que está representado, tá? Eu imagine um corte nesse sentido e a demonstração aqui de um ventrículo esquerdo com todas as suas paredes. Como eu estou vendo aqui os papilares, eu vou conseguir individualizar a partir dessa região mais média, já que eu tenho papilares, o que é septo, o que é parede anterior, o que é parede lateral, o que é parede inferior. Então, é um corte muito importante para avaliação de contratilidade e é a partir desse corte que eu vou fazer as medidas mais anatômicas de cavidade ventricular, de septo, parede posterior, que vai me dar justamente o cálculo dos volumes e da fração de ejeção. Um corte bem interessante de se obter, que é justamente esse aqui. Então, eu tenho o ventrículo esquerdo sendo cortado no eixo curto, né? Por convenção, a meia distância entre os dois músculos papilares, eu traço o modo M, e aí, a partir do modo M, com a disposição temporal desse corte nessa região aqui, eu vou poder delimitar a cavidade ventricular esquerda em diástole, em sístole, tá? O septo e a parede posterior, e isso aqui vai ser muito importante nos cálculos de volumes e de função. Aqui é um plano dos vasos da base. Basicamente, eu vou ter a aorta aqui no centro, o ventrículo direito conectado ao tronco da pulmonar, e muitas vezes dá para a gente ver a bifurcação. A maioria dos pacientes a gente não vê bem essa bifurcação, então é um exame torácico muito bom para avaliação de tronco de artéria pulmonar, tá? Em criança, em pacientes que o tronco é bem dilatado, a gente vê bem isso. E a gente consegue ver também o átrio esquerdo, o septo interatrial e o átrio direito também. Tá? A imagem seria mais ou menos essa, é uma imagem ótima para avaliar, por exemplo, se a válvula aórtica, que é essa que está no centro, ela realmente tem 3 cúspides. Como vocês sabem, a cardiopatia congênita mais frequente é a válvula aórtica bicúspide, então a gente faz essa análise a partir desse ponto aqui. E é um plano
um plano de corte bem interessante para ver fluxo de artéria pulmonar, para ver septo interatrial, que está aqui, para ver válvula tricúspide, uma parte do ventrículo direito, um plano assim realmente muito bom para congênita, para uma série de condições. Em crianças, a gente consegue ver inclusive o tronco da coronária esquerda, às vezes a coronária direita saindo aqui. Como eu disse, podemos visualizar bem a artéria pulmonar. Tá? Aqui um paciente que eu consigo ver tanto o ramo direito como o ramo esquerdo da artéria pulmonar e uma insuficiênciazinha pulmonar aqui. Então, é um corte realmente bem valioso na ecocardiografia. Quando eu vou descendo, eu vou cortando aqui no parasternal a nível da válvula mitral e eu tenho a válvula mitral vista no seu eixo curto, né? no corte anatômico da válvula, em que, por exemplo, ela estando aqui aberta, eu consigo visualizar o folheto anterior, o folheto posterior, as comissuras, e consigo, por planimetria, avaliando em milímetros quadrados, qual é a área real dessa válvula mitral. Um corte muito importante para avaliação de espessamento de válvula, de estenose mitral, de tipo de regurgitação, se ela é mais pontual, se ela se estende pela maior parte do plano de fechamento da válvula, um corte muito importante. Saindo do parasternal, a gente teria o corte, que é o corte mais fácil para quem está iniciando no método de entender, que é o corte apical. Tá? Em particular, o corte apical 4 câmaras vai dar uma imagem como essa, que é uma imagem do coração, como a gente imagina ele, só que invertida, né, de cabeça para baixo, em que eu tenho o ventrículo esquerdo dominando a imagem, o ventrículo direito, o septo inferior, o átrio esquerdo e o átrio direito. Tá? É mais ou menos essa imagem que vocês estão vendo aqui a mesma representação, e eu vou ver bem todas essas estruturas, as válvulas, o plano de implantação do anel da tricúspide, que é mais inferior do que o plano da válvula mitral. Isso a gente consegue diferenciar o que é um ventrículo morfologicamente direito de um ventrículo esquerdo. Tá? É um corte realmente muito, muito precioso também. A partir do corte apical 4 câmaras, assim como a gente fez no eixo curto, que é aquele eixo que eu tinha mostrado para vocês do corte parasternal, em que eu consigo ver todos os segmentos de contratilidade, por exemplo, do ventrículo esquerdo, da porção mais basal para a porção mais apical, eu também consigo analisar a contratilidade segmentada do ventrículo esquerdo. Tá? Então, por convenção, eu tenho 17 segmentos de contratilidade. Desses 17, eu tenho 7 segmentos que são avaliados, por exemplo, pelo corte apical 4 câmaras. Então, região septal, na porção médio basal e apical, a parede lateral, também médio basal apical, e o segmento 17, que é a porção mais apical da parede apical, a gente chama de ápex, tá? Que é esse segmentozinho aqui. Então, uma oportunidade realmente muito boa de se avaliar a contratilidade através do corte apical 4 câmaras. Por convenção, para você ter certeza que realmente existe alguma deficiência em termos de contratilidade, o ideal é que você possa visualizar em 2 cortes distintos essa alteração da contratilidade. Então, não é uma coisa muitas vezes fácil, a gente às vezes tem muita dúvida se a contratilidade em determinada região realmente está comprometida ou não. Só para vocês terem uma noção, a porção mais basal aqui do septo interventricular é a porção membranosa. Então, essa porção, por ser mais membranosa, ter menos músculo, ela fisiologicamente ela parece até contrair menos do que o resto. Então, a gente às vezes tem muito cuidado em liberar, por exemplo, uma hipocinesia localizada septo-basal, que pode ser uma alteração, entre aspas, até fisiológica. Se eu rodo 90 graus o meu transdutor, lembre que toda vez que eu rodo 90 graus, o meu plano de corte, o meu eixo de corte, ele vai rodar também junto, e aí do apical 4 câmaras eu saio para o apical 2 câmaras, e eu tenho essa visualização da parede anterior,
e da parede mais inferior do ventrículo esquerdo. Tá? Eu ainda vou ter aqui a válvula mitral, o átrio esquerdo, mas em vez de ter aquela visão de 4 câmaras, eu só tenho o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, e dessa vez eu vou ter a parede anterior e inferior também nas suas porções médio, basal e apical, que são visualizadas nesse corte. O corte 3 câmaras, ele é uma variação em que eu jogo aqui, que seria esse corte aqui de baixo, a via de saída e a aorta, né, um corte que é muito realizado para avaliação do Doppler da válvula aórtica, tá? Agora o corte subcostal, esse corte pela janela subcostal, corte 4 câmaras subcostal, que seria esse. Eu tenho uma imagem muito parecida com o próprio apical 4 câmaras. Aqui, nesse caso, pela posição do transdutor, o ventrículo está mais oblíquo, mais numa posição mais próxima até de 90 graus. E por essa posição próxima a 90 graus, como o septo ele vai ser incidido pelo feixe perpendicular, é o melhor corte que tem para ver septo interatrial. Então, um exame que eu quero avaliar, por exemplo, a presença ou não de uma CIA, ele tem que ser um exame que eu faça um corte subcostal muito bom. Tá? Por azar, por exemplo, os indivíduos adultos, principalmente com o abdômen grande, a gente não consegue uma imagem, por exemplo, como essa. E aí, o que muitas vezes acontece é do laudo do exame vir sem CIA, o paciente tem uma suspeita clínica de CIA, e eu não consegui uma imagem como essa que, por exemplo, consegue afastar muito bem a presença de uma CIA, tá? Porque o paciente é adulto, tem um abdômen grande. E isso é um detalhe importante quando quem vai solicitar o exame, porque existem algumas técnicas que você pode fazer para melhorar essa imagem do subcostal. Mas para isso, quem solicitou o exame tem que colocar a suspeita. Tá? Se o paciente já chega com essa suspeita, a gente tenta intensificar essa visualização, fazendo com que o paciente dobre os joelhos, faça inspiração profunda, né? Existem algumas artimanhas que a gente faz no exame para tentar melhorar isso aqui, essa visualização do septo, e muitas vezes a gente não consegue, tem que mencionar que o exame não foi bem sucedido para avaliação desse tipo de estrutura. Ao contrário de criança, por exemplo, que a imagem fica realmente uma imagem muito mais nítida, a gente consegue visualizar bem como essa aqui que a gente está vendo. Aqui, novamente, um corte subcostal, né? Um corte realmente muito bom para você ver os átrios, os septos, a desembocadura aqui no átrio direito da via cava inferior, tá? A própria válvula tricúspide, a gente vê bem o deslizamento aqui na região do pericárdio, ver se esse pericárdio está deslizando bem, então um corte que também tem uma importância muito grande. E o supraesternal, geralmente no adulto, a gente restringe basicamente para avaliação do arco aórtico. Como a aorta passa aqui na região supraesternal, você consegue ver bem a porção mais superior, na região do cajado realmente aórtico, consegue individualizar o tronco bracocefálico, a carótida e a subclávia esquerda, tá? E se o paciente tiver um canal arterial, o paciente tiver uma coarctação de aorta, tiver um fluxo reverso de insuficiência aórtica, a gente consegue individualizar bem por esse corte. E, obviamente, se ele tiver um aneurisma, alguma alteração, uma dissecção que envolve essa parte, é um corte interessante também para avaliar isso. Em relação, em particular, à dissecção, se lembrem que a gente só consegue ver a porção proximal da aorta pelo corte parasternal, pelo próprio corte apical. A gente consegue ver uma parte aqui do cajado, do arco, pelo corte supraesternal, mas no eco torácico existem algumas regiões que são cegas em relação a você ter uma avaliação satisfatória. Então, nunca fiquem satisfeitos com um ecocardiograma torácico que descarta a dissecção se sua suspeita clínica é grande. Tá? O padrão ouro em eco para avaliar a dissecção é o eco transesofágico, e mesmo o eco transesofágico ainda tem esses pontos
vamos dizer assim, pontos cegos. Como eu falei dos segmentos, dos 17 segmentos, existia uma segmentação do ventrículo esquerdo antiga, essa aqui a gente não usa mais, inclusive chamava parede posterior, parede lateral, e hoje em dia, para existir uma maior uniformização, principalmente entre os métodos de imagem, a gente usa essa uniformização, que englobou tanto a Sociedade de Ecocardiografia quanto a de Cintilografia, medicina nuclear e de ressonância. Então, o ventrículo esquerdo ele é disposto em 17 segmentos, tá? A gente não chama mais parede lateral, e sim anterolateral, não chama mais parede posterior, e sim inferolateral. O septo também é dividido em anterior e inferior, e nessa representação que a gente chama em bullseye, as porções mais externas são as porções basais, médias, e as porções mais centrais aqui da região do ventrículo esquerdo, nessa representação, seria correspondente às porções apicais e aquele segmento que eu comentei, que é o ápice, que seria o segmento 17. Então, só para vocês entenderem, quando você tem uma hipocinesia, pelo ecocardiograma, a primeira suspeita geralmente é de doença coronária, e se realmente for doença coronária, a gente tem uma correspondência muito grande desses segmentos, vocês estão vendo aqui pela cor, com o território das coronárias acometidas. Tá? Então, isso aqui é muito importante. E é importante, obviamente, que um laudo de cintilo ele tenha correspondência com um laudo de ecocardiograma daquele mesmo paciente. Por isso que foi importante essa questão da padronização. Então, saindo um pouquinho das janelas, vamos falar um pouco agora sobre as medidas e avaliação da função. Quando a gente fala em medida, como o exame ecocardiograma é um exame basicamente bidimensional, as medidas mais precisas são as medidas lineares e as medidas de área. Tá? Quando eu falo em volumes, volume atrial, volume ventricular, geralmente essas medidas são medidas derivadas, tá? A menos que você utilize o ecocardiograma tridimensional, em que esse volume vai ser mais próximo do volume real, assim como o volume obtido, por exemplo, pela ressonância cardíaca, tá? Mas, basicamente, o que o exame ecocardiograma vai dar para a gente são as medidas lineares e as medidas de área, quando essas forem realmente aplicadas. Se eu tiver alterações nessas medidas, tá? Fugir da normalidade, aí eu vou usar os termos, né, que a gente vê nos laudos de dilatação, de hipertrofia, presença de disfunção, e no caso do ventrículo esquerdo a gente vê muito essa denominação de geometria normal. Tá? Um ventrículo, por exemplo, dilatado é aquele que vai ter uma medida em milímetro ou em ml superior ao que seria normal, aceitável, percentil aceitável de uma população normal. Tá? Aqui, em termos de disfunção, a gente vai falar mais na frente sobre a fração de ejeção, que é o principal método para avaliação de função do VE e do VD. E, só para vocês terem uma noção, a fração de ejeção é calculada a partir de uma medida derivada, ou seja, você tem que calcular o volume, que é derivado de uma medida linear, tá? Ou uma medida diária, quando é o método área e comprimento, para a partir daí calcular os volumes, aplicar na fórmula da fração de ejeção e obter a fração de ejeção. Por isso que existe tanta controvérsia, tanta variação, muitas vezes, intra e interobservador, quando a gente tem os cálculos de fração de ejeção. Tá? Justamente, principalmente por conta dessa dependência de uma medida derivada. Tá? A questão, quando a gente fala em normalidade, que primeiro se impõe é definir o que é normalidade. Tá? Então, a gente tem muita disparidade de valores normais quando você considera sociedades diferentes, sociedade europeia, sociedade americana, trabalhos pontuais demonstrando valores normais em determinadas populações.
e ainda existe realmente muita controvérsia do que seria considerado normal. Tá? O ideal que a gente possa definir normalidade é se você tiver um estudo amplo com uma população parecida com a população que você está fazendo o exame, tá? Considerar sempre índices antropométricos, raciais, índices relacionados a que país, a que população eu estou submetendo, e ainda assim você vai ter situações que, mesmo dentro do parâmetro de normalidade, podem estar distorcidos em termos do que realmente é normal. Então, um exemplo. Se uma determinada medida se encontra no percentil 50, isso quer dizer exatamente a média dos valores de uma população, tá? Se um paciente parte daquela medida e vai para um exame subsequente, sai do percentil 50 para o percentil 99, ou seja, 99% das pessoas teriam aquele valor para baixo, só 1% dos indivíduos normais teriam acima daquele valor. Esse paciente poderia ainda ser considerado normal, mesmo no percentil 99. Só que se o paciente saiu do percentil 50 e foi para o 99, eu consideraria isso uma anormalidade, mesmo ele ainda estando naquela faixa que é considerada normal. Então, tem muita coisa que a gente deve levar em consideração. A própria criança é muito difícil, porque a criança cresce e nos exames de comparação, o coração também cresce junto com ela. Então, a tendência de você usar scores de percentil e um score chamado score Z, que é justamente o desvio padrão da normalidade, é muito maior para você definir um ecocardiograma normal de criança, por exemplo, e isso é muito mais aplicável nessas situações. Aqui está, não precisa decorar, mas aqui está uma maneira bem prática, com o tempo vocês vão acabar decorando, dos que seriam consideradas medidas normais. E justamente por eu falar que essas medidas têm que ser indexadas para a superfície corpórea, para o tamanho do indivíduo, é importante que a gente sempre olhe com esse tipo de avaliação, tá certo? Então, começando pelas medidas lineares, tá? Eu tenho a medida do septo da parede posterior, que em geral a gente não normaliza para a superfície corpórea, ela vai até 10 milímetros, tá? Um indivíduo com 10 milímetros que seja pequeno, ele já pode ter algum grau de hipertrofia, mas um indivíduo grande com 10 milímetros seria aceitável, tá? O tamanho da aorta, geralmente a gente divide pela altura do indivíduo, então aceitável até 20 milímetros por metro de altura, tá? Então, uma pessoa de 2 metros de altura, ela poderia ter até 40 milímetros de aorta, e isso ser considerado normal. O valor do diâmetro do ventrículo esquerdo dividido para a superfície, diâmetro diastólico. Opa, aqui está errado, viu, gente? Aqui, na verdade, é diâmetro. É bom que a gente já corrige aqui mesmo, para não ficar errado na aula. Pronto, aqui é diâmetro sistólico. E aqui é diâmetro diastólico. Cadê? Assim funciona. Tem que habilitar a edição. Então, aqui diâmetro sistólico e aqui diâmetro diastólico, tá? Então, o valor normal do diâmetro sistólico pela superfície corpórea, em torno de 21, a gente arredonda para 20 milímetros, do átrio esquerdo pela superfície corpórea 25 e do diâmetro diastólico 30, tá? Dividido pela superfície corpórea, tá? A superfície corpórea, por essa fórmula, que é a fórmula de Dubois, ela leva em consideração o peso e a altura, tá? É uma fórmula, um
um cálculo que geralmente já vem no próprio laudo do eco. E se essa divisão não tiver, é fácil, é só a gente pegar, por exemplo, um paciente com 2 metros de superfície corpórea, se ele tem 60 milímetros de diâmetro diastólico, ele seria considerado um diâmetro diastólico do VE aumentado, porque já estaria aqui no limite da superior da normalidade em termos de diâmetro. Tá? Já as medidas volumétricas, aqui a gente tem o volume do átrio direito, também dividido pela superfície corpórea, que teria o valor limite de 30, e o volume de átrio esquerdo, também pela superfície corpórea, de 35. Então, uma maneira prática, já para decorar, é a gente colocar essa sequência aqui, 10, 20, 20, 25, 30, 30, 35. Tá? No caso do átrio esquerdo, um aumento leve até 40, moderado de 40 a 48, e um aumento importante acima de 48 ml por metro quadrado de superfície corpórea em relação ao átrio esquerdo. Tá? Mostro aqui como é que é obtido o volume do átrio esquerdo. Quando a gente fala de geometria normal, no caso em particular do ventrículo esquerdo, tanto o aumento, né, do seu diâmetro, tá, do seu volume, do seu diâmetro, já consideraria uma dilatação ventricular como uma geometria normal, como também um aumento da sua massa, no caso da hipertrofia, o aumento da chamada espessura relativa das paredes ou mesmo a espessura absoluta das paredes. Como eu coloquei, um septo de parede acima de 10, mesmo sem hipertrofia, a gente já consideraria o paciente com geometria normal. Considerando a massa e considerando que a massa absoluta do ventrículo esquerdo também não é um critério fidedigno, o ideal é que a gente considerasse parâmetros antropométricos de peso, altura, idade, sexo, tá? E a referência atual para a gente definir hipertrofia do ventrículo esquerdo pela superfície corpórea é essa aqui, 115 para homens e 95 para mulheres. Tá? Considerando a espessura relativa da parede, o cálculo da espessura relativa da parede é simples, a gente soma o septo e a parede posterior e divide essa soma pelo diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. Tá? Então, se eu tiver um septo e parede de 10 e 10 e um diâmetro diastólico, por exemplo, de 40, eu vou ter 20 dividido por 40, eu vou ter uma espessura relativa de 0,5. Tá? E qual é a importância disso? A importância disso é crucial na medida que eu consigo denominar o tipo de geometria que esse ventrículo esquerdo tem, tá? Considerem, eita, vai cair já já, quando cair eu volto para esse mesmo slide, tá certo, gente? Então, considerem aqui o valor normal que eu disse para vocês do índice de massa, 95 e 115, tá? Dependendo se homem ou mulher. Se eu tiver um ventrículo que tem acima dessa massa, eu vou ter uma hipertrofia. Existem 2 tipos de hipertrofia, hipertrofia concêntrica e excêntrica, tá? E o valor de 0,43 como valor limite em relação à espessura relativa da parede. Então, acima de 0,43, eu vou ter uma alteração da espessura relativa da parede.